Se você chegou até aqui, não foi por acidente. Aqui no Convertidos, acreditamos que cada pessoa que encontra essa mensagem está sendo alcançada por uma mão que não se vê, mas que se sente. E se você precisa de mais, de um lugar para ouvir, aprender, ser acolhido, o Núcleo Palavra Livre existe para isso. Uma rádio que transmite fé 24 horas por dia. Um canal no YouTube cheio de conteúdo que transforma. E uma comunidade que recebe você como você é. Clica no link aqui na descrição. O Núcleo Palavra Livre está esperando por você. núcleopalavralivre.com.br. Núcleo Palavra Livre. % das traições que destroem uma vida vem de dentro da família. Você conhece esse número de perto. Sobreviventes. Na selva da vida, a fé é o único kit de sobrevivência. Existe uma dor que não tem nome nos dicionários. Os médicos não têm diagnóstico para ela. Os filósofos não encontraram palavras que a cubram inteira. É a dor de olhar para o rosto de alguém que você amou e reconhecer nos olhos daquela pessoa a decisão fria de te destruir. Traição. Não a traição de um inimigo. Essa dói, mas você estava preparado para ela. A traição que arranca o chão é aquela que vem de dentro, da família, do irmão de sangue, do amigo que dormiu na sua casa, comeu na sua mesa, conhecia o seu nome completo e os seus medos mais escondidos. Você já sobreviveu a isso? Ou está no meio disso agora? Porque tem gente que está assistindo a isso hoje com o coração num poço, não numa metáfora, no poço real da vida, sem saída visível, sem escada, sem voz que responda lá de cima, jogado ali pelas mãos de quem você nunca imaginou. E a pergunta que ninguém tem coragem de fazer em voz alta é essa: depois de ser traído assim, ainda é possível sobreviver sem se tornar outra pessoa? Sem endurecer tanto que você vira pedra? Hoje, a gente mergulha numa história que tem mais de 3.000 anos e que parece ter sido escrita ontem sobre a sua vida. O caso bíblico. O nome dele era José, e ele cometeu o maior erro que um filho pode cometer numa família disfuncional. Ele foi o favorito, não por maldade, por destino. O pai, Jacó, não escondia o amor desigual e presenteou José com uma túnica de mangas longas, colorida, extravagante, um símbolo público de preferência. Cada vez que os irmãos olhavam para aquela roupa, viam o que achavam que não mereciam. Seus irmãos, vendo que seu pai o amava mais do que a todos eles, começaram a odiá-lo e não conseguiam falar-lhe amistosamente. Gênesis 37:4. O ódio foi crescendo em silêncio, como raiz que trabalha embaixo da terra, até que um dia José foi enviado pelo pai para ver como os irmãos estavam no campo. E eles o viram de longe. Vem aí o sonhador. Essas palavras não eram uma piada, eram a sentença de morte sussurrada entre dentes. E quando José chegou perto, eles arrancaram a túnica colorida, arrancaram aquele símbolo de amor e o jogaram num poço vazio, seco, sem água, sem saída.
Então fizeram a coisa mais fria que a Bíblia registra. Sentaram para comer. Enquanto o irmão gritava lá embaixo, eles abriram o pão. Não havia remorso, havia apetite. Depois vieram os mercadores ismaelitas e os irmãos venderam José por 20 moedas de prata. Transformaram um filho em mercadoria, um irmão em número. Quando Jacó recebe a túnica manchada de sangue de bode, o sangue do animal que mataram para cobrir o crime, ele rasgou as roupas e chorou. E os filhos que tinham perpetrado aquela crueldade ficaram ali, olhando o choro do pai, e não disseram nada. José foi levado ao Egito escravo, com 17 anos, sozinho, sem nome que alguém reconhecesse, sem língua que alguém entendesse, com a dor mais pesada que existe, saber que o problema não foi um inimigo, foi a família. Esse é o ponto onde muita gente teria parado de crer, teria parado de rezar, teria dito: se Deus existe, onde Ele estava quando eu fui jogado no poço? A técnica de sobrevivência. Você precisa entender uma coisa sobre o poço. O poço não foi o fim da história de José. O poço foi o portal para o capítulo seguinte. Não porque Deus causou a traição. Deus não moveu as mãos dos irmãos. Eles fizeram aquilo com plena liberdade e plena maldade. Mas Deus é tão soberano que consegue pegar o que os homens usaram para destruir você e transformar em rota de chegada. Mas como? Como sobreviveu José sem endurecer? A Bíblia diz algo que parece simples demais, mas é imenso. O Senhor estava com José. Gênesis 39:2. No meio do Egito, no meio da escravidão. O texto não diz que Deus explicou, não diz que Deus consolou em visão. Diz que estava com ele, presença. Não ausência disfarçada de silêncio, presença real, operante, invisível aos olhos, mas tangível na força de continuar. A primeira técnica de sobrevivência é essa: recusar-se a deixar a traição definir quem você é. Os irmãos arrancaram a túnica de José, mas não conseguiram arrancar o caráter. Em cada lugar onde ele chegou, escravo na casa de Potifar, preso na cadeia do faraó, ele trabalhou com integridade. Não porque a vida tinha sido justa com ele, mas porque ele se recusou a deixar que a injustiça dos outros virasse a sua justificativa para ser menos do que ele era. A segunda técnica: o perdão não é memória apagada, é corrente quebrada. Quando José reencontrou os irmãos anos depois, poderoso vice-rei do Egito, com a vida que eles tentaram destruir agora esplendorosa, ele chorou, não de raiva, de reconhecimento, e disse palavras que definem o que é sobreviver à traição de verdade. Vocês não foram que me enviaram para cá, mas Deus. Ele me fez pai do faraó, senhor de toda a sua casa e governador de todo o Egito. Gênesis 45:8. José não negou a dor, ele ressignificou o caminho. E isso é diferente de fingir que não doeu. A traição doeu. O poço foi real, a escravidão foi real, a cadeia foi real, mas tudo aquilo foi recalibrado à luz de quem Deus estava formando dentro dele, enquanto o mundo tentava destruí-lo por fora. E a terceira técnica, talvez a mais difícil de todas: você precisa sobreviver ao poço sem virar um poço para os outros. Esse é o teste verdadeiro, porque é muito fácil dizer que você sobreviveu à traição, enquanto você simplesmente passou a trair primeiro. Passou a não confiar mais em ninguém,
Passou a se proteger com muros tão altos que nenhum amor consegue mais entrar. Isso não é sobrevivência. Isso é outro tipo de morte, mais lenta, mais silenciosa, mas igualmente devastadora. José não virou isso. E o segredo não está no temperamento de José. Está no Deus que estava com José. O desafio. Antes de fechar esse episódio, preciso de fazer uma pergunta. Não para você responder aqui, para você levar essa semana e responder na sua intimidade com Deus. Quem jogou você no poço? E você ainda está lá dentro, construindo sua identidade em torno daquela queda? Essa semana, escreva o nome dessa pessoa, não para mostrar para ninguém, para nomear, porque aquilo que você não nomeia, você não consegue entregar. E aquilo que você não entrega, continua carregando, mesmo quando você jurou e já tinha esquecido. Você foi jogado no poço, mas o poço não é seu destino. O Egito que Deus preparou para você está do outro lado da traição que tentou te parar. Sobreviva, não como pedra, como raiz, que encontra água mesmo debaixo da rocha. Isso é Sobrevivente. Até o próximo episódio. Sobreviventes. Na selva da vida, a fé é o único kit de sobrevivência.